Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com Z no final, sou cenógrafo e ilustrador. E hoje a gente vem com a ópera do mês de março, que é a Fidelio, do compositor Beethoven. E essa é a única ópera do compositor e ela é uma Singspiel, que é uma nomenclatura dentro das óperas, que ela é uma ópera, mas com trechos falados. E ela não é uma ópera completa. E tem um motivo para isso, tá? Ela é uma ópera em dois atos. Antes, em 1805, ela era uma ópera em três atos. Mas aí tudo se conecta ao fato de ser uma ópera de três atos e ser a última do Beethoven, porque quando essa ópera estreou por encomenda do Teatro de Viena, o Beethoven ele não tinha gostado do libreto que havia sido escrito para ele poder compor, então ele passou um tempo compondo ela ali, abandonou, saiu e depois acabou voltando e terminando. E essa ópera de três atos, muito por ele não ter tido costume de trabalhar em peças ou em algo que fosse mais voltado para o falado ou música cantada, ele acabou tendo muitos problemas durante essa composição e fez uma ópera que não ficou dentro dos padrões muito conhecidos de ópera ou que faziam muito sucesso. E também naquele período que a ópera estreou, Viena estava passando por diversas invasões e tudo mais. Então acabou sendo um conjunto de problemas. Então a ópera ela acabou passando por uma revisão e aí tiveram alguns ajustes e ela foi lançada como um outro nome, que é o nome Leonore. E aí quase 10 anos depois da estreia, da primeira estreia da ópera, ele veio revisitar essa peça e aí virou a Fidelio que a gente conhece hoje, que é uma ópera de dois atos. Ela tem mais ou menos 2 horas de apresentação. No final, ela acabou sendo uma ópera com trechos cantados e trechos falados, e é isso que vem dessa nomenclatura de Singspiel. Ela não entra como uma opereta porque ela não é uma ópera completa, né? Mas ela tem todas as características que uma ópera precisa para ser uma ópera, né? Ela é extremamente melodramática. Ela tem ali um quê de devoção e um personagem em desgraça. Um vilão assim, até que pesado para, né, do jeito que as coisas ali aconteciam. E um final, né, cômico, né, um final dentro dos conceitos de teatro, a comédia, onde a gente tem todo o melodrama, toda a tragédia acontecendo, mas o final é um final feliz, né, acontece uma coisa boa. Não que seja uma comédia de coisas engraçadas. E aí essa ópera ela deu tanto trabalho, foi tão traumático para o Beethoven poder fazer essa composição que aí ele manda uma carta para um amigo dele que ajudou a fazer a terceira parte da composição, a terceira parte não, né? A terceira revisão que se tornou a final, escrevendo sobre esse problema que foi escrever essa composição e aí ele na carta ele dizia para ele: eu lhe asseguro, querido Trinchke, não sei como é que se fala esse nome, que essa ópera me dará uma coroa de mártir. Você, com sua cooperação, salvou o que há de melhor do naufrágio. Por tudo isso serei eternamente grato a você. E aí ele conta que essa será a única aventura dele em uma ópera e que ele nunca mais quer fazer qualquer coisa que seja parecido com uma ópera ou uma peça de teatro. Então aí a gente vê que a ópera demorou quase 10 anos para chegar no que é hoje em dia. E essa peça ela começou a ser feita pelo Beethoven em uma época que ele era muito prolífico e compunha muito, fazia muitos trabalhos. Essa ópera, na época em que ela foi feita, acabou ficando ali muito que na cabeça dos críticos e das pessoas que estavam comentando que ela é muito parecida com a ópera Orfeu e Eurídice, que é uma ópera baseada na mitologia grega, que aqui ele vai contar a história da Eurídice, que ela vai pro inferno, né? E o Orfeu ele vai atrás dela para salvar a sua esposa. E tem algumas regrinhas que ele tem que fazer. Eu acho que já é a segunda vez que eu falo segunda ou terceira vez que eu falo dessa ópera aqui. E essa é a ópera que eu vou falar no mês de dezembro. Então espera aí que ela vai chegar. E aí, muito por conta de ser parecido o script, né? O texto que acontece aqui, mas invertendo os papéis. A ópera ela vai acompanhar a história da Leonore, que se oferece para trabalhar num presídio da região de Servilha. Nesse presídio está o marido dela, então ela se oferece para trabalhar se disfarçando de homem para conseguir essa vaga.
O marido dela, o Floresta, no caso, acabou descobrindo alguns crimes que o governador daquele presídio cometeu e o governador, óbvio, descobre isso e prende politicamente o Floresta nesse presídio para torturar ele durante muito tempo. Quando a Leonore, como Fidelio, né? Daí vem o fidelidade, no caso aqui na história, que o nome dela vem da palavra fiel. Quando ela se oferece para trabalhar nesse presídio, vai fazer um tempo que o marido dela tá lá, ela não sabe nem se ele tá vivo, mas ela quer descobrir se ele tá vivo ou não. E essa história, né, é muito comum ali da Revolução Francesa, que, né, tiveram muitas pessoas presas políticas, assim como o Florestan, e muitas mulheres acabavam indo nos presídios ali disfarçadas para tentar trabalhar e entrar ali. Na história aqui, ela fala muito sobre essa parte de você fazer meio que como se fosse uma denúncia de abuso político, porque na história, né, esse presídio onde tá o Florestan é um presídio onde o rei e muitos outros políticos da região colocam pessoas que estavam ali interferindo em coisas que não deviam, e aí, para assumir com a pessoa, eles colocavam. E aí, quando Fidelio, né, começa a trabalhar nesse presídio, ele acaba conhecendo, né, o porteiro, o carcereiro da prisão, que é o Rocco, no caso, e a filha dele. O porteiro, ele é apaixonado pela filha do Rocco, que é o carcereiro, e a filha do Rocco se apaixona pelo Fidelio quando ele começa a trabalhar lá. Óbvio que Fidelio, como não sabe se o marido dela tá vivo ou se ela vai conseguir salvar ele, ela vai até os extremos que ela pode para conseguir ter informações ou conseguir salvar ele caso ele esteja vivo. Então aqui ela se declara apaixonada pela filha do Rocco para tentar conseguir mais e mais confiança dele, para ter mais informações, porque esse cárcere, né, essa cadeia que eles estão é uma cadeia gigante onde tem muitos prisioneiros. E o marido dela é um que ela não vê ali, né? Então ela faz diversas artimanhas, como convencer o Rocco a colocar todos os prisioneiros para tomar sol do lado de fora da cadeia. Do lado de fora da cadeia, né? No pátio, para ver se ela encontra ali o Florestan. E até que ela descobre que ele tá em uma masmorra sendo torturado, preso, exatamente para conseguir ali, né, fazer as vontades desse governador que de vez em quando aparece lá para trazer mais presos políticos. Isso tudo no primeiro ato, até que o Fidelio consegue convencer o Rocco a ajudar ele a ir na masmorras e fazer os trabalhos das masmorras, né? Rocco é convencido pelo governador que eles têm que acabar, né? Precisa terminar com isso antes que o Florestan ou alguém descubra que o Florestan tá vivo, né? E a notícia dos crimes que ele cometeu vazem e ele não consiga se vingar. E o Fidelio acaba indo na masmorra para ajudar o Rocco a cuidar desses negócios, inclusive desse fim pro marido dela. Aí acaba o primeiro ato e começa o segundo ato. E o segundo ato já é dentro da masmorra, né? Ela descobre que o Florestan tá vivo, tem diversos duetos ali, e ela vai aqui ter que ajudar até disfarçando o máximo que ela pode para tentar ver o que ela vai fazer para poder salvar o marido dela, que não reconhece ela a primeira, né, de pronto. E aí acontecem algumas coisas aqui que aí eu não vou contar. A versão que eu assisti foram duas versões extremamente diferentes. Um é um filme, né, teatro, que é dos anos 70. É um filme alemão. Ele é bem fiel, mas dá pra ver que eles mudam algumas coisas ali da ópera. Não em questão de roteiro, do libreto em si, mas eles trocam a ordem de alguns acontecimentos, não no geral, né? Mas ali no contexto de... eles entram na masmorra. Aí eles atualizam algumas falas, porque ele é bem rebuscado esse texto, né? 1800. E aí as partes faladas, eles mudam algumas coisas para ficar mais atualizado, mas não no sentido de modernizar o texto, mas sim de simplificar ele. E os trechos falados, eles às vezes cortam algumas coisas e deixam só a música, ou invertem, né? Coloca a música primeiro e o texto depois. E aí, ok. E a outra versão que eu vi dessa ópera é uma produção americana, eu não lembro qual que é o teatro,
Mas assim, esse sim era extremamente modernizado. Eles colocam eles num contexto de, acho que é de 2020, 2019, 2018, alguma coisa assim. Eles atualizam pra esse período essa peça e aí tem umas coisas que ficam bem esquisitas deles atualizarem o texto. De o Florestan, ele descobriu os crimes do governador aqui. As coisas estão todas em arquivos no computador, mas aí o computador tá junto com o Florestan na masmorra e eles têm que ir lá pra poder apagar os arquivos que estão no computador. E a Fidelio leva um pendrive junto pra tentar pegar os arquivos. Então tem algumas coisas que ficam bem esquisitas assim. Mas no geral ela também é muito boa. E aí a parte final quando acaba a ópera, né? Tem um trecho bem longo ali de canto com coro, com os prisioneiros, tudo mais no final, que é quando dá tudo certo. Essa parte não tem nessa ópera atualizada e ela é só tocada com a orquestra. Não sei o que aconteceu, se foi budget ou alguma coisa assim. Mas as duas versões são muito boas. Essa ópera eu achei que ela não tem nenhuma área muito impressionante. Tem uma que eu achei que fica bem bonita, que é ali logo depois que eles descem na masmorra e começam a cavar e a Leonor e Fidelio não sabe se o Florestan tá vivo ainda, que ele tá adormecido num canto. E aí eles estão conversando, cantando assim. Essa daí eu acho que é uma área bem bonita. E a própria área que o Florestan canta antes deles entrarem na masmorra também é muito bonita. Óbvio, né? A final também eu acho muito bonito, que tá o coro ali com todos os prisioneiros e as esposas dos prisioneiros. Mas no geral eu acho ela uma ópera assim com um canto bem morno, assim. É bonito, mas nada que você fala, nossa, essa área vai ficar na minha cabeça por muito tempo. Eu acredito que seja uma peça que ela vai sempre ter uma alteração ou outra para fazer as produções. E como ela não é muito longa, são 2 horas, dá para brincar um pouco mais ali, ainda sem sair muito do script do que é a ópera Fidelio. E é isso, gente. Muito obrigado. Não tem mais muito o que falar sobre essa curta estadia do Beethoven na ópera. Me contem se vocês já viram essa ópera em algum lugar ou se vocês vão ver ela agora no mês de março. E se tem alguma outra composição que vocês gostariam que eu falasse, trouxessem algumas informações. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Comentem, se inscrevam, né? Se inscrevam, curtam o vídeo. E a gente se vê na próxima semana. Até mais, tchau, tchau.